as famílias estão em guerra, que nós estamos, que corremos riscos a nossa nação corre risco, nosso Estado, de desaparecermos como povo de Deus, como guerreiros de Deus. Quando nós éramos o início da nossa fé dos anos 70, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Os anos 60, 70, 80, a igreja era mais aguerrida, evangelizava, não tinha medo de perseguição. Não havia um crente que você olhasse para ele e dissesse assim, ele é meio crente, ou ele era, ou não era. Hoje os crentes cantam canções do mundo e cantam canções na igreja. Alguns não têm problema nenhum de levantar a mão no culto e depois ir para uma festa mundana. E nós fomos nos misturando, porque não queríamos mais ser taxados como alguém chato ou religioso demais. E eu lembro, semana passada eu preguei sobre Isaías, se vocês estavam aqui, vão lembrar, que Isaías era um profeta, mas por causa do ambiente em que ele viveu, o trono vago, o rei estava leproso e longe do trono, a nação perdeu seu líder e perderam a espiritualidade. Então as pessoas se tornaram gente sem temor a Deus. E então um dia Isaías teve uma visão do Eterno. E quando ele olhou para o Eterno, ele lembrou: eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Vocês lembram disso? O que ele detecta é que o ambiente foi tão mais forte que ele deveria influenciar, e agora se torna mesmo um profeta influenciado pelo meio e pelo tempo em que vive, correndo risco, porque ele era um dos últimos que gritava como num deserto a palavra do Senhor, mas agora ele se torna um com aquele povo. Já não se sabia diferenciar o profeta dos demais. E penso que estamos caminhando na mesma direção, onde não, as pessoas do mundo não diferenciam mais quem é e quem não é de Deus, porque nós nos tornamos muito parecidos nas nossas ações, na nossa fala, na nossa ética, na nossa moral, e nós corremos riscos sérios de nos perder no meio do caminho. Amém? Vocês estão aí? Então pense. Então, primeiro perigo, temos que entender que a primeira coisa que temos que enfrentar são os nossos próprios desafios pessoais. Vocês sabem que antigamente o divórcio na igreja era algo quase impensável. Hoje, o que tem de líderes, de pastores divorciados, e há deles que já divorciaram 2, 3, 4 vezes, e já não se sabe mais em quem acreditar.
A moral se perdeu, a ética deixamos de lado e perdemos o temor do Senhor e o temor pela santidade de Deus. E se nós não abrimos os olhos enquanto é tempo, nós como igreja vamos desaparecer. Agora, olhe para as nossas famílias. Já quase não há mais família puro sangue. E quando eu estou falando família puro sangue, eu estou dizendo que a maioria daqueles que nasceram na igreja, que deveriam estar, filhos de crente, na casa de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor, neste exato momento, estão se preparando para ir para um bloco de carnaval. Alguns deles já estão semanas após semanas e se preparando para o grande dia que começa na sexta-feira. Homens, mulheres, homens casados, mulheres casadas, não importa. Estão caminhando a passos largos para a perdição. Agora eu lhe digo, quando você estar aqui, será que não sente a dor daqueles que vão se perdendo? Há quantos dezenas, centenas, milhares que nesse exato momento estão adentrando a eternidade e não haverá mais volta para eles. Não haverá tempo de arrependimento, não haverá uma segunda chance, eles entrarão numa eternidade sem Deus, sem paz e sem a presença de Jesus. E o que será deles? E entre eles vai muitos dos nossos amigos e parentes. Pessoas que caminharam conosco, amigos, filhos, pais. Será que isso não te dói? Se você tivesse um vislumbre do que é o inferno, talvez nós teríamos mais coragem de dizer às pessoas: ei, pare e mude de vida. Mas muitas vezes nós queremos ser educados demais. Queremos não atingir as pessoas, não queremos deixá-las desconfortáveis, mas deixa eu lhes dizer, é melhor que elas fiquem desconfortáveis por algum tempo, do que passar a eternidade desconfortável. Amém? Ainda estão aqui? Por isso eu disse a vocês, o nosso culto vai ser diferente, porque hoje eu decidi chamar vocês para nós nos levantarmos, ainda que seja um pequeno grupo desses que estão aqui, nós vamos levantar e vamos adentrar as regiões celestiais e espirituais com as nossas orações. Amém? Porque a nossa batalha, irmãos, não é contra carne e sangue, nosso problema não é carnaval, é aquilo que os leva para lá. Paulo diz que os ídolos em si não são coisa alguma, o problema é o que está atrás dos ídolos, são demônios. E Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra principados. Escute, esta nação tão abençoada por Deus, de uma natureza exuberante, sabe, onde não tem tantas tragédias, é conhecida por duas coisas: futebol e carnaval. Agora dizem que nós somos 30%, 29%, 30% de evangélicos no Brasil, e a minha pergunta é: você foi salvo e onde estão os teus filhos? Pedimos avivamento, e que avivamento é esse, quando aqueles que deveriam estar aqui louvando e glorificando o nome do Senhor, não faz caso disso? Eu vou falar, ainda nem li o texto já, não. Porque minha alma está angustiada. Eu lembro de Jesus. Eu vou começar por aqui. Abra suas Bíblias em Mateus. Eu não estou muito preocupado hoje com o sermão, mas com a mensagem. Mateus capítulo 11.
partir do versículo 20, diz assim: passou então Jesus a encrespar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo 21. Aí Jesus vai dar uma sentença: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano, saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, ele continua, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para vós. Escutem, há lugares neste planeta, nações, cidades que nunca sequer ouviram o evangelho de Jesus, ou talvez ouviram uma vez. Jesus está dizendo: haverá menos rigor para eles do que para a nossa nação, que ouve todo dia. Quantos milagres Deus tem operado na nossa nação, na nossa cidade, e em alguns casos nas nossas casas. Eu conheço um senhor, ele é daqui da Raposa, que ele estava morrendo, e ele disse que chamaram as irmãs da igreja para orar por ele, e eles começaram a interceder por ele. Ele disse: eu entrei no inferno, eu vi quando Satanás fez festa, quando eu coloquei os pés lá, mas também eu comecei a ouvir que havia alguém intercedendo por mim e orando, e então ele disse: veio um anjo e me tomou das garras de Satanás e me tirou de lá, e eu ressuscitei. Agora, pasmem, depois de algum tempo, esse homem voltou novamente às drogas. Milagres aconteceram, e ele sequer se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus como deveria. E eu estou contando a dele, mas tantos e tantos têm acontecido, e as pessoas não dão valor. E Jesus está dizendo: ei, há uma cidade, a cidade de Corazim, a cidade onde Jesus colocou o seu quartel-general, que era Cafarnaum, cidade que ele escolheu para habitar. Ele disse: vocês são piores do que Sodoma e Gomorra. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse havido os milagres, se eu tivesse me revelado tanto a eles, eles não teriam feito o que vocês fizeram. Amém? Ainda estão aí? Jesus está dizendo: vocês têm oportunidade. E o que é que vocês estão fazendo com a oportunidade que vocês têm? E ele disse: olha, Cafarnaum, tu está dizendo que tu está sendo levado até o céu, mas tu vai descer até o inferno, e essa é uma palavra que nós riscamos do nosso calendário. E a gente já não fala mais para as pessoas que se elas não se arrependerem, elas irão para lá. Agora eu quero dizer uma outra coisa. Jesus olha para pecados individuais, mas Jesus olha para pecados coletivos. Percebe que Jesus não está dizendo para uma pessoa, está dizendo para uma cidade que se esqueceu dele. Mas vamos mais, aquela que recebeu tanta graça de Deus. Abra também Mateus capítulo 23, versículo 37. Esse é o clamor daquele Deus que ama, mesmo sendo rejeitado.
Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis unir os teus filhos, como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Agora olha a sentença: eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele olha para Jerusalém e disse: eu amei vocês. Eu quis colocar vocês como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das asas, e tudo que vocês quiseram foi rejeitar. Esta semana eu estava lendo, o irmão João chegou, eu estava terminando de ler aqui na igreja. Eu vim à tarde, bem mais cedo, para a oração. Eu estava lendo o livro de Oséias. Aí a gente vê: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vocês lembram desse texto? Mas aquilo, irmãos, era de fachada. Não havia arrependimento de verdade. Ele está dizendo: nós queremos. E Deus disse: o que é que eu vou fazer com vocês? Porque esse arrependimento de vocês não é real, não é sincero. Vamos para o Salmo. Lê comigo o Salmo 80. E nós vamos já orar. Isso aqui é uma alegoria Eu vou ler só, para não ler todo, porque é um tanto longo. A partir do versículo 7 diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Aí ele diz: trouxestes uma videira do Egito, e plantastes, expuseste as nações e a plantastes. Dispuseram-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e a encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estabeleceu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio. Porque lhes derribaste as cercas, de sorte que a vidimam todos os que passam pelo caminho. O javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te para nós, te rogamos. Olha do céu e vê, e visita a tua vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, e o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada. Pereceram os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra, sobre o filho do homem que prevaleceste contra ti. Eu disse que é uma alegoria, em que o salmista está dizendo, usando Israel como uma vinha, disse: o Senhor, tu tirastes Israel do Egito, e como uma vinha a plantastes nesta terra, e tu fizeste com que as raízes se aprofundassem, e os seus ramos subisse os montes, e descesse, e fosse até ao mar, à beira-mar. E dizendo assim: os seus filhos cresceram, ficaram frondosos, foram profundos, viçosos. E de repente, agora os que passam por nós, nos vidimam, zombam de nós, a nossa cerca foi quebrada.
qualquer um pode invadir, não há mais proteção, então ele diz, salva-nos, ele diz, tem misericórdia de nós ainda somos tua vinha, mas o problema é que essa vinha, depois de plantada, ela esqueceu-se de quem a plantou. Ele está chamando Deus para a nossa realidade. Escuta-me aqui, por gentileza. A vinha está sendo ferida. E agora eu trago isto para a igreja, mas trago também para as nossas famílias, em que Deus plantou, abençoou, mas veio o inimigo e começou a destruir porque nós demos brechas. E Deus está chamando o seu povo novamente. Lembra do texto que todo crente depois convertido há 2 meses ele sabe. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Escuta, você não pode perder essa guerra. Você não pode perder essa guerra para Satanás. A Bíblia diz que nossos filhos são heranças do Senhor. Amém? E foi Deus que a plantou, e você precisa lutar. Houve um homem, me parece de Benjamim, da tribo de Benjamim, quando o exército se levantou contra a vinha dele, ele pegou uma vara de tecelão e enfrentou o exército e botou aquele exército para correr. Ele estava dizendo assim, pastor Nonato, ainda que todo mundo corra, eu vou proteger a minha vinha. Sabe o que Deus está dizendo para nós, através desse exemplo desse homem? É que pode acontecer o que acontecer com outros, mas a minha casa, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa, eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou clamar a Deus, mas esta praga não entrará na minha casa. Amém? Como disse o salmista, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, quem? Tu não será o quê? Atingido. Somente com teus olhos orarás e contemplarás a recompensa dos ímpios, porque você se apegou a mim com amor, eu porei a salvo, porque tu conheces o meu nome, tu me invocarás e eu estarei contigo na angústia. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus esta noite? É tempo de nós nos levantarmos, irmãos. Esta nação não pode ser entregue aos reis momos, não, porque esta nação é do Senhor Jesus, amém? A tua casa é do Senhor Jesus, amém? Não entregue a chave da tua vida, a chave da tua casa, a chave da nossa cidade e da nossa nação nas mãos de Satanás. Porque chave da ideia de autoridade. É por isso que Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Ó morte, onde está a tua vitória? E ele pegou a chave do reino dos céus e deu a nós. Amém? E disse, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Eu trouxe essa palavra porque primeiramente quem precisa das orações somos nós mesmos. E nós vamos orar pelas nossas famílias.
E nós vamos orar pela nossa cidade. Ei, preste atenção, o mundo espiritual se prepara desde a virada do ano para este momento que começa este final de semana, onde haverá muitos estupros, onde haverá um consumo de álcool e droga como não há em outro período, prostituição, morte, sabe, roubos e todo tipo de desgraça. E nós não podemos, irmão, me ouça em nome de Jesus, ficar apáticos a isso. Vamos nos esconder? Ei, escuta aqui. Um dia chamaram um homem chamado Neemias e começaram a ameaçar ele. E eles não conseguiam vencer Neemias. Então eles pegaram um profeta vendido. Um profeta vendido. E esse profeta chegou em Neemias e disse: Neemias, eu tenho uma palavra de Deus para ti. Ele disse: o que é? Ele disse: entra no templo, porque eles vão querer te matar. Sabe o que ele disse? Um homem como eu fugiria, entraria no templo para me esconder? E a resposta é não. A minha pergunta: homem ou mulher como você vai se esconder diante da batalha ou vai se levantar em nome de Jesus e derrubar muralhas e cadeias? Homem como você, mulher como você, como eu, o que nós iremos fazer? Eu lembro quando nós cantávamos, e a Assembleia de Deus tem a harpa, e que nós aqui sempre cantamos também, mas quase não cantamos essa canção, mas é uma canção de guerra. Vocês lembram? Eu quero estar com Cristo. Como é que é? Onde a luta se... Cantem! No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Esta palavra me veio ao coração. Eu acordei há uns dias atrás, e a palavra que, quando eu acordei, que me veio à mente, foi Jesus dizendo: ei, se ligue, meus irmãos, não chorem por mim, mas chorem por vós. Lembram disso? Jesus disse: não chorem por mim, quando ele estava sendo levando a cruz, e as mulheres começaram a chorar. Ele disse: pare de chorar por mim. Vocês precisam chorar por vocês, ou seja, pela cidade que me rejeita. E lembra que eles disseram: que caia então teu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. E olha o que aconteceu. 30 e alguns anos depois, eles se perderam para sempre como nação, porque eles zombaram. Jesus disse: a casa ficará deserta porque vocês não atentaram para o tempo da vossa visitação. Mas sabe de uma coisa? Atenção, meus irmãos. Ele me chamou você, e chamou você, e chamou você, e chamou você, e chamou você. Para cada um de nós ser luz do mundo. Para cada um de nós. Ele disse assim: eu vou colocar vocês no meio de uma treva. E você será meu representante diante do diabo, diante do pecado, diante de toda a depravação. No lugar onde não tem Deus, não tem vida, não tem esperança. É lá que eu te coloquei. Eu te coloquei como sal. Agora ele diz: cuidado, porque se o sal se tornar insípido, você não vai prestar para nada. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu e você nos tornar insípido, a única coisa que vai servir é você ser pisado pelos homens. Mas Deus está levantando uns sals, amém?
que não serão mais insípidos, que não serão conformados com este século, mas serão transformados pela renovação da sua mente, e que vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus nos trouxe hoje aqui, irmãos, porque nós estamos exatamente no meio de uma guerra. Ainda de pé, vocês nunca ficam de pé? Eu fico o tempo todo, então segurem só mais um pouco. Eu já citei, mas vou ler agora. Efésios capítulo 6. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Vocês podem imaginar, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas escutem, antes de ir para o próximo texto, eu quero voltar para o capítulo 2, que diz assim: mas ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais antes outrora, ou andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, portanto, já que vocês foram salvos, nós éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo, assim como os demais estão agora. Voltando para o versículo, capítulo 6, versículo 13. Portanto, escutem, portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido, não é perdido, é vencido tudo, amém? É vencer o quê? Tudo! Permaneçam inabaláveis. Estai, pois, firme, cingivos com a verdade e vestivos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda súplica e oração, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. Cadê os guerreiros? Ainda estão aí? Amém? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu não peço muito essas coisas, então eu vou pedir. Você vai colocar a sua mão assim, sobre a sua cabeça. Que o nosso campo de batalha é exatamente a nossa mente. Temos nos perdido com pensamentos,
Temos-nos perdidos, porque nós não entendemos que nós estamos perdendo a batalha, é para nós mesmos. E eu quero que você comece a orar pela sua mente esta noite, ore pela sua mente. Senhor, enquanto eu oro, vai orando também. Senhor, aqui está o teu povo, que tem sido bombardeado com pensamentos, com palavras, com imagens, meu Deus amado, e com mensagens tão terríveis, que alguns deles já não sabem como vencer, como alguns deles acham que nem são filhos de Deus, alguns deles acham que não são amados, como alguns deles acham, Senhor, que é impossível se conectar com o Espírito Santo e ser cheio da tua graça e da tua glória. Alguns, Senhor, aqui estão lutando contra a depressão, estão lutando contra a ansiedade, estão lutando, Senhor, com mensagens e o que o diabo vem bombardeando por todos os lados, mas em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz e repreendemos todos os dados inflamados do maligno. Mentes sejam renovadas em nome de Jesus, pensamentos novos, nova visão, nova revelação, nova graça, em nome de Jesus. Comece a estabelecer na tua mente, comece a estabelecer na tua vida, em ti mesmo, na tua alma, onde você nem sabe. Eu oro pelo teu consciente, pelo teu subconsciente, pelo teu inconsciente, por todas as áreas, aquelas mesmas que você não tem ideia. Eu oro também para que você tenha uma mente e um coração renovado, em nome de Jesus, esta noite, porque você se prepara agora para um novo nível de vida espiritual, não mais agora como menino precisando de leite, porque isso é para os meninos, mas eu oro para homens e mulheres sejam adultos, fortes e poderosos no Senhor. Eu oro para que aquilo que João disse, jovens, vós sois fortes, porque tendes vencido o diabo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebam uma mente nova. Em nome de Jesus, recebam novos sentimentos, nova alegria, nova visão da parte de Deus. Você vai vencer todas as astutas ciladas do diabo. Deus te colocou não como sal insípido, mas como sal que vai influenciar o lugar onde você estiver. Em nome de Jesus, eu declaro que nunca mais você estará sendo influenciado pelo mundo, que nunca mais você seja como estava o profeta Isaías antes de ver o Senhor. Eu oro para que você veja o Senhor e diga como ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu oro pelo avivamento pessoal, por um desejo de buscar ao Senhor, por um desejo de se render aos seus pés. Eu oro para que os pensamentos de Deus se tornem os teus pensamentos. Eu oro para que a tua mente, a tua cabeça seja ungida com o óleo do Espírito Santo e tudo mude a partir disto. Eu oro. Espírito Santo, levanta este exército. Senhor, é possível o Senhor levantar, eu não posso, a pessoa não pode de si mesma, mas se tu tocares, se teu Espírito vier, Senhor, até aqueles ossos sequíssimos que Ezequiel viu, vai se levantar e se tornará um grande exército para a glória do teu santo nome. Senhor, eu oro para que as afrontas do diabo neste carnaval, que afrontou as famílias, que está afrontando pais, mães, filhos, e que os pais não sabem o que vão fazer, mas eles vão estar como verdadeiros soldados. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu creio no novo tempo nas nossas casas. Eu creio no novo tempo em que nossas famílias se tornarão fortes e ativas em nome de Jesus. Nós seremos como Israel quando o Senhor tirou do Egito. Nós seremos como aquela vinha que se espalha sobre os montes.
e que vai até as suas raízes, as profundezas, e os seus ramos vai até o mar. Onde haverá graça, as famílias serão fortes, nossos filhos serão fortes, nossos sobrinhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossa próxima geração será uma geração forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nunca mais fraqueza. Em nome de Jesus, nunca mais queda. Em nome de Jesus, nós nos levantaremos como igreja, como povo santo, como povo que teme ao Senhor, e aqueles que o diabo bate em retirada só em nos ver. Eu oro esta noite, eu vim aqui, Pai, para clamar aos céus, para dizer como tu disseste: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. O Satanás, o carnaval, não vai nos distrair, carnaval não vai nos destruir, as nossas famílias serão blindadas, o Senhor nos cerca como uma sede e nos protege. Oh, aleluia! Eu oro por um tempo glorioso em que o céu e a terra se tornem um único lugar onde Deus habita. Eu oro por um tempo em que a igreja não é mais como uma menina, mas como uma noiva preparada para se encontrar com seu noivo celestial. Oh, que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, mas que o Espírito de santidade tome conta da nossa mente e do nosso coração, que as nossas crianças sejam fortes, cheias do Espírito Santo, que a igreja seja cheia do Espírito Santo, que os líderes sejam cheios do Espírito Santo, que os jovens sejam cheios do Espírito Santo. Meu Deus, queremos ver a tua glória. Eu oro pelas nossas igrejas. Está na hora, Senhor, de tu dares um avivamento a nós. Oh, Deus, aviva a tua obra. Aviva a tua obra no decorrer dos tempos. Faz os teus sinais, as tuas maravilhas. Não nos conformamos mais em sermos fracos, em sermos luz debaixo de alqueire, em ser sal insípido, que enlouquece, que não serve para mais nada. Não, Senhor, nós nos levantaremos e nos hastearemos bandeira, e diremos: o Senhor é a nossa bandeira. Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso, está no nosso meio, poderoso para salvar, poderoso para nos abençoar, para derramar a sua graça sobre nós. E o Senhor disse que os seus braços não estão encolhidos, que não possa abençoar, nem seus ouvidos surdos, que não possa ouvir. O Senhor está com os ouvidos atentos e ouve o nosso clamor. Os seus braços estão estendidos e a sua bênção virá sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre tudo que nós pusermos as mãos. Oh Deus, tu nos plantastes este tempo, tu nos fizestes teus filhos, e tu nos colocastes no tempo certo para prosperarmos, para brilharmos como luzeiros no sol, no céu, e os homens olhem para nós e vejam o resplendor da tua glória e queiram aquilo que nós temos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora estendam suas mãos, porque nós vamos orar pela nossa cidade. Oh, aleluia! Ore pela nossa cidade, ore pelo nosso estado. Irmãos, esta cidade, mas principalmente esse estado, é um grande estado que não tem seca, que não tem essas coisas ruins, mas é a pior cidade do DH do Brasil. Nós somos considerados, desde quando eu nasci, sempre foi assim. O Maranhão é pobre, porque nós temos colocado, sabe, tantas coisas no nosso meio, em vez de colocar Jesus. Oh, ore pela nossa cidade, para que seja uma cidade próspera,
para que nossos filhos sejam prósperos, para que nós sejamos prósperos, para que Senhor, quem quer a miséria das pessoas é Satanás, quer colocá-las lá, como se elas não fossem nada, como se elas não tivessem nenhum valor, mas nós levantamos esta noite, dizendo, este estado do Maranhão haverá de mudar, por causa da glória do Senhor, que se haverá de se colocar nesse estado. Não mais o pior estado da federação. Quando se pensa em corrupção, se pensa nesse estado. Quando se pensa em pobreza, se pensa nesse estado. Senhor, mas daqui para frente, e eu oro, quando pensarem em grandeza, vamos pensar nesse estado. De homens e mulheres fortes, pensaremos nesse estado. Quando pensarem, Senhor, em lugares de homens sábios e inteligentes, eles verão e olharão para esse estado. Esse estado, Senhor, um dia foi chamado esta capital, a Atenas maranhense, ou Atenas brasileira. Senhor, mas hoje já não somos mais conhecidos assim. Parece que quebraram a cerca. Mas nós guerreamos esta noite. Como dissemos, eu quero estar com Cristo na luta. Oh, aleluia! Nós oramos por esta cidade, Senhor amado, oramos, Pai amado, não só pela prosperidade, mas oramos também, Senhor, para que a violência caia, oh Senhor amado, para que diminua o aborto, o divórcio, o roubo, as enfermidades, os hospitais cheios, voltem, Senhor, a não ter mais tantas doenças, Senhor. Que os governos sejam honestos, sinceros, não haja corrupção no nosso estado. Meu Deus, que esse estado seja um estado brilhante, seja uma luz para o restante, Senhor, desta nação. E as pessoas olharem o que foi que aconteceu no estado do Maranhão, e eles vão saber, foi o Senhor que esteve ali. Foi o Senhor que esteve naquele estado. E eu vim aqui, Senhor, aclamar e dizer, Senhor, não mais carnaval fora de época, não mais esse carnaval terrível, não mais bumba-boi, sabe, Senhor, essas festas folclóricas que não glorificam o teu nome, é claro. Meu Deus amado, nós não temos problema nenhum com a nossa cultura, mas desde que esta cultura esteja alinhada com os céus, Pai amado, traz uma nova cultura para o nosso estado, onde as pessoas possam, Senhor, ter a sua cultura, ter a sua linguagem, mas tudo seja para louvor da tua glória e da tua santidade. Mas continuamos orando, Pai, porque eu vim disposto a não abrir mão daquilo que o Senhor nos deu e que nos plantou neste tempo. Já é tempo, Senhor, de sairmos debaixo do alqueire, e esta noite nós estamos saindo debaixo do alqueire e nós vamos brilhar para a glória do teu nome. Se você crê comigo, diga comigo, eu vou brilhar. Mas diga com convicção, eu vou brilhar. Eu não serei mais o sal insípido. Eu influenciarei em nome de Jesus onde eu chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, olha para a nossa nação. Senhor, nós temos sido conhecidos como a nação do carnaval e tem como futebol. Nós não temos nada contra o futebol, Senhor amado, mas esse carnaval tem destruído muita gente. Esse carnaval tem matado famílias. E isso vem acontecendo, anos após ano, e tudo que fizemos, Senhor, muitas vezes é nos esconder, é estar dentro da nossa bolha, orando para que nossos jovens não vão para lá. Senhor, nós estamos mudando de mente, nossa preocupação agora não é se os nossos jovens vão para lá, mas é que aqueles que estão lá venham para cá e experimente da fonte, da água, da vida, e sejam tocados por tua glória. Oh Senhor, nós mudamos agora, nós estamos lutando para que aqueles jovens que um dia estiveram na tua casa, ou mesmo nunca imaginaram estar, eles ouçam o ruído de abundante chuva da graça e venham e se rendam a Jesus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus eterno. Continue orando.
porque Jesus quer ouvir o nosso clamor. Faça deste momento, como um guerreiro que você é de Deus, como aqueles que se levantaram, como aqueles que estavam quase dormindo, mas o Senhor disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É hora de Cristo iluminar o seu povo. Então desperta em nome de Jesus e faz o teu clamor, porque como disse, nossas famílias estão em perigo, nossa cidade, nossa nação, o diabo está lutando para nos destruir, mas aquele que está conosco é maior do que aquele que está com o mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra mim? Quem será contra a igreja? Quem será contra os eleitos de Deus? E que eles não poderão nem sequer nos acusar, porque é Deus que nos justifica. Oh Deus, uma nação forte, que abandona o pecado, que abandona a prostituição, que abandona, Senhor. Nós temos visto tantos escândalos, tanta corrupção, tanta maledicência. Meu Deus, nós temos para onde olhar. Eleva os olhos para o monte, de onde me vem um socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não nos envergonharemos do teu nome. Não, Senhor, não nos envergonharemos, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes se lancem no meio dos mares, há um rio cujas correntes alega a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Aleluia. Continue clamando ao Senhor, não deixe só eu orar. Você é peça principal nesta batalha. Você é aquele que Deus te levantou, trouxe esta noite, e se você veio esta noite, foi para a guerra. Amém? Então guerreie, não tenha medo de represália. Ai meu Deus, eu não vou orar, porque então vem o inimigo com retaliação. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Glória a Deus. Por um caminho ele virá, mas por 7 caminhos ele fugirá de nós, porque o Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa proteção, o meu escudo, o meu Deus forte, a minha fortaleza, nele confiarei. Aleluia. Quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Não, ninguém pode nos atingir. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplamos e vejamos as que desolação ele tem feito na terra. Ele faz temer a guerra, ele faz quebrar o arco e despedaça a lança e diz: sabei que eu sou Deus, sou o Deus exaltado nos céus e na terra. Diz: aquietai-vos. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, não tenha medo. Em nome de Jesus, esta nação é do Senhor Jesus. Este povo será rendido a Jesus. Nós não abriremos mão, nós não teremos medo, vamos nos esconder, nós vamos dizer: esse aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome de Jesus. A terra foi ferida, mas Jeová é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Pai, e agora, Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê paz e que esta guerra não termine aqui, que teu povo vá com uma nova expectativa. E que esta semana ele se posicione, como diz a palavra, Jacó se levanta como uma leoa. Aleluia. E quem despertará os seus filhotes? Esta igreja se levantará como leões e leoas de Deus,
com pessoas que não temerão o pecado, não temerão a morte, não temerão o diabo, só temerão o santo nome de Jesus. Nós hastearemos bandeira, nós viveremos diante dele. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é o teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus.